Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Alguns irmãos que aqui estão, cumprindo as regras aí determinadas pelo Ministério da Saúde, né? E cumprimento os irmãos que estão do outro lado da rede, em suas casas, assistindo a este culto, com o propósito de adorar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como nós, em pequeno número, que aqui estamos. Bom, como foi dito pelo nosso pastor Messias, a gente vai aqui examinar as Escrituras e a gente vai aqui aprender com as Escrituras o que o Senhor quer nos ensinar esta noite acerca da sua palavra, para que a contemplemos e para que apliquemos em nossas vidas. A palavra dessa noite, ela se encontra lá no livro de Esther. Eu vou ler alguns versículos aqui do livro de Esther, para que compreendamos o contexto que está inserido este livro, logo as personagens que aqui serão destacadas, para que Deus venha aí falar aos nossos corações através da vida desta mulher e através da vida destes homens que estão aqui inseridos. O livro de Esther vai começar lá no primeiro capítulo da seguinte forma: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Susã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escolho da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Ou seja, nesta pequena introdução aqui ao livro de Esther, a gente vê um rei com bastante grandeza naquele tempo, um rei que deu um banquete para poder mostrar não só ali aos seus príncipes, aos seus servos, o poderio que ele tinha sobre 127 províncias, mas também a glória do seu reino. Nessa introdução, a gente vai ver bem claro isso. No entanto, eu quero avançar em algum resumo que eu fiz do livro de Esther, versículo por versículo, para que os irmãos entendam o contexto dessa história. E aí, assim que eu fizer este resumo, lendo aqui na própria Escritura, no final desse resumo, trarei uma aplicação dessa mensagem para os nossos dias, para o culto desta noite. E lá no versículo 9, diz assim: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ou seja, enquanto o rei estava ali festejando com seus príncipes e servos, né, com os homens daqueles lugares, daquelas províncias, ali também estava a sua rainha festejando com as mulheres, os homens num determinado compartimento do seu reino e a mulher em outro compartimento do reino. Verso 10: estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero que introduzisse a presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosura. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Verso 13:
Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Aqui a gente já presencia uma certa desobediência da rainha Vasti quanto à ordem do rei de se apresentar a ele, para que ele ali, talvez, por causa da pessoa dela, além de transbordar a glória do seu reino, a majestade do seu reino, queria fazer com que aqueles príncipes, aqueles servos, também enxergassem, vissem a beleza, a formosura de sua mulher. E ela se recusou a ir à presença do rei, tanto é que ele ficou furioso por causa dessa situação. Segue aqui as escrituras, verso 15. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Ou seja, os príncipes ali entenderam pela desobediência da rainha que ela não só afrontara o rei na sua atitude, mas afrontava também todos os príncipes, todos os nobres, ou seja, todos os povos, todas as províncias que eram comandadas por aquele rei. Sendo assim, segue o versículo 19 vai dizer: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então os príncipes aconselharam ao rei para que o rei destituísse a sua rainha por causa daquela desobediência dela. Segue-se então, verso 21. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Aí o capítulo 2 agora, para os irmãos entenderem aqui todo o contexto. Passando estas coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ou seja, passou-se um tempo, o rei se lembrou daquele episódio, através de alguns moços conselheiros ali, e foi-lhe dado a seguinte informação: olha, traz à presença do rei moças belas, de boa aparência e formosuras, para que o rei a coloque aí no lugar da rainha, para que o rei venha para que o rei venha a estar novamente ao lado de uma rainha, e não mais a Vasti, que foi destituída. Lá no verso 4 do capítulo 2 diz assim: a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Aqui já vai entrar um outro personagem neste contexto da história de Esther, ou seja, o Mardoqueu, ou Mordecai, como queiram. Lá no verso 7 diz assim: ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe
morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei. Olha só o contexto dessa história. Já está se formando aqui um cenário bem provocativo aos nossos olhos. Lá no verso 10 do capítulo 2 diz assim: Ester não havia declarado ao seu povo nem à sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Ela foi levada ao palácio como uma das belas moças que foram escolhidas ali, só que ela tinha um segredo com ela. Um segredo que foi pedido pelo próprio Mordecai, ou Mardoqueu, que não lhe contasse a ninguém. E ela manteve esse segredo seguro sobre a sua linhagem, sobre o seu povo. Lá no verso 14, lá no verso 15, lá no final do verso vai dizer: E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Isso significa dizer que Ester era uma mulher, no caso aqui uma jovem, bem carismática, bem vistosa, bem aquela jovem que quando todos batem o olho, sente atraído por ela, não só no sentido da beleza dela, mas pela afinidade que pega logo de imediato. Portanto, ela chamava a atenção de todos ali no reino. No verso 16 diz assim: Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Verso 18: Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Ou seja, Vasti, que no momento foi destituída como rainha por causa da sua desobediência ao rei, ali ao conselho dos príncipes, dos sábios daquele reino, para que o rei procurasse uma outra jovem e colocasse como rainha, do nada, digamos assim, entre aspas, aparece uma jovem, apelidada aí, colocada por nome de Ester, e o seu nome ali no hebraico era Hadassah, e ela vai chamar a atenção do rei, a ponto desse rei a amá-la de tal maneira como não amara outras jovens que foram lhe apresentadas. Segue aí o texto, verso 20. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandamento de Mordecai, como quando a criava, ou seja, ela ainda mantinha sob 7 chaves o seu segredo, o qual a sua linhagem, o seu povo, a sua descendência. Ela não falara aquilo até esse exato momento sob hipótese nenhuma para ninguém, nem para o próprio rei que a levantara naquele momento como rainha. Verso 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Veja que na trama dessa passagem aparece um fato inédito, aparece um fato extraordinário, aparece um fato aqui que vai ser primordial para o desencadear dessa história. Mordecai, ele percebe a trama de 2 homens para matar o rei, que nesse momento agora é esposo da rainha Ester. Ele pega aquela informação e leva a Ester, Ester leva ao rei. Segue então, verso 23. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa
forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ou seja, aquele fato fez com que o rei registrasse exatamente como ocorrera. Registrou no livro das crônicas. No livro das crônicas que a gente tem aqui na própria Escritura Sagrada. Para que não caísse em esquecimento. Capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exultou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Aparece um outro personagem aqui, pelo nome de Amã, que vai ser um dos personagens centrais dessa história, para o desencadear dela, para a providência de Deus na vida do seu povo, na vida da sua igreja, digamos assim, naquele momento do Antigo Testamento, ou seja, há pelo menos aí 480 anos antes do próprio Cristo. Verso 4, lá no finalzinho do verso 4, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Mardoqueu, ou Mordecai, dizia àqueles companheiros que trabalhavam ali com ele, que ele não se prostrava perante Amã, porque ele era judeu, mas não havia uma regra determinada que um judeu não poderia se prostrar diante de uma autoridade maior que ele, mas por algum motivo, aqui Mardoqueu não se prostrava, não se inclinava quando Amã passava, sendo Amã uma autoridade, um nobre daquela corte. E ele alegava que não fazia isso porque era judeu. Sigamos adiante. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o território de Assuero. Ou seja, o furor foi tão grande na vida de Amã, o ódio penetrou em seu coração de tal maneira que ele atentou não somente para a vida de Mordecai, mas também para todo o povo de Mordecai, para todo o povo de Mardoqueu e de Esther, no sentido de que, talvez o pensamento seria esse: já que ele não vai se prostrar para mim, já que ele não vai se inclinar para mim, eu vou fazer o mal não somente a ele, mas eu vou fazer o mal a todo o seu povo, a toda a sua tradição. Vou extinguir, vou aniquilar da face da terra o povo de Mardoqueu, ou Mordecai. Esse ódio penetrara no coração de Amã. Sigamos adiante. Verso 8 do capítulo 3. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Verso 9: se bem parecer ao rei, decreta-se que sejam mortos, e nas próprias mãos do que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos seus tesouros do rei, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo.
para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Interessante que Amã, agora já gigante no reino, já grande no reino, com todo o poder do reino, ele tem o anel do rei, para fazer o que ele bem entender, nesse caso específico, não somente a Mordecai, mas também a todos os judeus. Sigamos adiante, o texto vai dizer que Amã é adversário dos judeus. Lá no finalzinho do verso 12, vai dizer assim: em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruísse, vou repetir, para que se destruísse, matasse e aniquilasse de vez a todos os judeus, moças e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueasse os bens. Olha só, aqui a trama foi para que houvesse um genocídio de todos os judeus. Aí a gente olha para a Segunda Grande Guerra. A segunda Grande Guerra não é um fato isolado acerca dos judeus. Já ocorreram na história, como a gente está lendo aqui, em outras ocasiões, a proposta, o intento de exterminar os judeus da face da terra. Mas por que foi gerado isso no coração de alguns homens, como no caso de Amã? Porque o povo de Deus tem uma promessa. O povo de Deus tem uma história a se cumprir. O povo de Deus espera um redentor. O povo de Deus espera um remidor. E se o povo de Deus for aniquilado, extirpado, destruído da face da terra, de onde virá o socorro? Então esse genocídio que entraram no coração de Amã, entrou também no coração de outros homens na história. Mas Deus está por trás de tudo isso, porque Ele tem o controle da história. Sigamos adiante. Lá no final do verso 15 vai dizer assim: o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Ou seja, aquela cidade de Suzã estava perplexa com esse edito, agora ali sobre a frente desse edito, a Amã. E no verso 4 vai dizer o seguinte, capítulo 4 vai dizer o seguinte, verso 1: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano, de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. Olha só, quando ele ouviu, quando ele escutou, quando ele percebeu que havia uma trama através de Amã para destruir, para acabar, para extirpar o povo judeu da face da terra, o seu povo, ele se humilhara na presença do autor e consumador da obra. Verso 3 do capítulo 4: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Olha só o tamanho da força e do poder daquele edito redigido por Amã na presença do rei Assuero. Enquanto os dois estavam bebendo, comendo, Amã e o rei Assuero, o povo judeu estava sofrendo por causa desse edito aqui, porque eles entendiam naquele momento que talvez seria o último dia deles na face da terra, quando chegasse o dia desse edito. Por isso eles jejuavam, eles clamavam, por isso eles estavam batidos, estavam enrolados em panos de saco e em cinzas, no sentido de se humilhar, porque eles sabiam que o momento era um momento de angústia, um momento de sofrimento. Mas sigamos adiante, verso 5: então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei,
que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo e o seu motivo. Lá no verso 7, Mordecai lhe fez subir, Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei. Verso 8, também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para o destruir, para que lhe mostrasse a Ester e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ou seja, Mordecai, ou Mardoqueu, pegou ali o edito e levou, através desse moço, esse mensageiro de Ester, para entregar a Ester o que iria acontecer se caso ela não tomasse uma posição, sendo ela agora rainha. E assim segue. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Ou seja, o pedido de Mordecai não era um pedido simples também. O pedido de Mordecai era um pedido que requeria um risco de morte para Ester. E ela, ao mandar a mensagem de volta, disse: olha só, esse pedido que você está me fazendo é um pedido muito arriscado também, porque eu posso ficar sem vida se eu fizer o que você está pedindo, ou seja, entrar à presença do rei Assuero e pedir misericórdia por causa desse dito. Mas sigamos. Verso 12. Palavras de Ester. Verso 13. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Ester. Mordecai pediu para que o moço respondesse a Ester: não imagines que por estarem na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantar para os judeus socorro e livramento. Mas se tu e a casa de teu pai pereceres, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Ester que respondesse a Mordecai. Mordecai aponta o dedo e fala: olha só, não pense você, porque você está agora na presença do rei, porque você agora é rainha, mas saiba que você é judia. E se isso acontecer ao povo, não pense você que você vai sobressair por estar protegida ali à presença do rei. Algo vai acontecer. E olha, se não fizeres isso, socorro virá, livramento virá de outra parte, e tu e tua família irá perecer. Ou seja, fica atenta, presta atenção, porque a situação é grave, a situação está complicada, a gente está sofrendo, nós iremos morrer, nós iremos padecer se não tomares nenhuma atitude. Em outras palavras, ele está dizendo isso a Ester. E lá, no versículo 16, no versículo 15, então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também juraremos, eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Ela entendeu a mensagem de Mordecai. Ela falou: a situação não é fácil mesmo,
porque eu estou vendo a aflição na mensagem de Mordecai. Então eu vou contra a lei do povo, deste povo aqui de Susa. Eu vou contra a lei do rei, eu vou contra o que está na lei dos medos e dos persas, e vou entrar à presença do rei, mesmo que eu morra. E se eu morrer, que eu morra, mas eu vou adentrar a presença do rei, mesmo que eu venha a perecer. Porque, no meu entender, ela imaginou: pior não é eu padecer, pior não é eu morrer, pior é eu morrer e o meu povo ser extirpado da face da terra. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther e havia ordenado. O que Esther ordenou? Fala para o povo: jejua, clama, ora. Fala para o povo que eu também vou fazer isso. Vou pegar as minhas servas e vou fazer a mesma coisa, porque eu vou à presença do rei, nem que para isso eu venha a morrer. Capítulo 5. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se achegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther. Ou seja, aquele iminente, a iminência da morte de Esther, quando o rei olha para ela, passara quando ele estende o seu cetro e Esther vai até ele. E lá no verso 8 diz assim, a rainha Esther: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. Então farei segundo o rei me conceder. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Ou seja, Amã, por ser convocado pela rainha e pelo rei para um banquete nobre ali no palácio, ele ficou alegre de tal maneira que ele saiu saltitante de lá do palácio. Mas quando ele viu Mordecai, que não se inclinava para ele, que não se rebaixava para ele, o furor mais uma vez veio ao seu coração. A alegria do banquete acaba virando tristeza na presença de Mordecai. Segue o texto. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e Zeras, sua mulher. E lá no verso 12 diz assim, do capítulo 5: disse mais a Amã, a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Ou seja, aquela festança que estava sendo preparada para o rei, não alegrava o seu coração quando ele olhava para dentro de si e via o ódio que ele tinha por Mardoqueu, e via o ódio que ele tinha pelos judeus. Segue o texto. Lá no final do verso 14, a sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Aí eu vou subir lá para o verso 13. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeras,
sua mulher e todos os seus amigos, faça uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca, 50 côvados, mais ou menos 22 metros de altura. Ele viu isso com bons olhos. Olha só, vou livrar-me do meu problema, vou se livrar do meu problema. Qual é o meu problema? Mordecai. Qual é o meu problema? Mardoqueu, o judeu que não se inclina, que não se prostra perante mim. Vou me livrar dele. Outra, vou matar 2 coelhos de uma tacada só, de uma paulada só. Vou matar Mordecai e vou acabar com a raça dos judeus a partir desse dado momento. Segue o texto, capítulo 6. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Lembra que a gente viu lá, quando aconteceu o caso da conspiração contra o rei, ele escrevera no livro das crônicas, e a uma determinada noite, como está apresentando aqui o capítulo 6, ele não conseguiu dormir. E aí, eu não estou conseguindo dormir, eu vou lá, vou ver os arquivos do rei. Verso 2: achou-se escrito que Mordecai e quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei, que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, o seu ego disse a si mesmo: de quem se agradaria ao rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Verso 9 do capítulo 6: entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Leve-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoe. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisas nenhuma de tudo quanto dissestes. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Verso 13: contou Amã a Zera, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios fizeram sua mulher e lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é de descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Ou seja, a mulher do próprio Amã, meio que tendo uma revelação, ou já sabendo a fama dos judeus, ela disse: olha só, Mordecai,
um judeu, certamente irás cair sobre ele, porque já vem denigrindo a sua imagem, aí a presença desse judeu chamado Mordecai. Então certamente vai cair. Verso capítulo 7, já chego aí ao final para os irmãos entenderem a aplicação desse texto. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? Lá no final do verso 4, vai dizer assim: servos. Vamos seguir o texto para a gente não perder o fio da meada aqui, meus irmãos. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse a Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Ou seja, a trama que foi feita para Mordecai por intermédio de Amã, agora ocorrera uma reviravolta. E o próprio Amã, que fez tudo isso por causa do furor, por causa do ódio que deixou criar-se em seu coração, agora ele foi para a forca que ele mesmo criara para Mardoqueu, Mordecai. Vamos seguir. Verso 2 do capítulo 8. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra o judeu. Verso 6 do capítulo 8. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Verso 8 do capítulo 8. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se pode revogar. Lá no verso 10 do capítulo 8 diz assim: escreveu-se em nome do rei Assuero,
e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunisse e se dispusesse para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles. Verso 13 do capítulo 8. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Verso 15 do capítulo 8. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Verso 16. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquete e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que o inimigo dos judeus contavam a senhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é quem assenhorearam dos que os odiavam. Verso 3 do capítulo 9. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Verso 5. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram os seus inimigos o que bem quiseram. Verso 17. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dia de banquetes e de alegria. Verso 18. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram dia de banquetes e de alegria. Verso 20. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizesse dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, a dádivas aos pobres. Verso 26. Por isso aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur. Verso 28, e que esses dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiriam entre os judeus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Verso 3 do verso 10. Pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Extraordinária essa passagem. Extraordinário esse contexto. Colossal, fenomenal, essencial. Grande essa passagem. Encantadora essa passagem. Mas eu li do capítulo 1 ao capítulo 10.
E os irmãos em nenhum momento viram eu citar nessas passagens o nome de Deus. O livro de Esther foi escrito, ocorrera tudo isso, mas em nenhum versículo desse livro está gravado o nome de Deus. Isso é mais extraordinário ainda. Isso é mais colossal ainda. E aí os irmãos me perguntam, como que pode suceder isso tudo em um livro que está na Bíblia Sagrada e o nome de Deus não está lá? Como que pode uma reviravolta dessa na vida de Mordecai, na vida de Esther, na vida do próprio Amã, na vida do rei Assuero, e o nome de Deus não está aqui? Que extraordinário, que coisa maravilhosa. Aí eu te pergunto, o nome de Deus não está aqui, mas eu vou fazer um questionamento aos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa. Quem naquela noite acabou induzindo, incomodando o rei Assuero para que olhasse os registros dos reis? Quem fez com que Vasti, a rainha, desobedecesse o rei para que não entrasse em sua presença? Eu pergunto aos irmãos, quem fez com que o rei Assuero olhasse para Esther e se apaixonasse e amasse mais do que todas as outras mulheres? Quem, naquele momento que ocorreu aquela trama contra o rei, fez chegar aos ouvidos de Mardoqueu aquela trama, aquela conjuntura para acabar com a vida do rei? Quem fez com que aquilo chegasse aos ouvidos de Mardoqueu e levasse a rainha Esther e que levasse aos ouvidos do rei Assuero? O nome de Deus não está aqui. Mas quem fez essas coisas? Quem foi que levantou aquela jovem, uma refugiada, no meio dos persas, uma refugiada no meio dos medos? Quem foi que levantou aquela moça que tomou o lugar de Vasti? Quem foi que levou aquela moça para o palácio? Uma moça pobre que estava cativa naquele lugar, como o próprio Mardoqueu. Quem foi que levou aquela moça para lá? O nome de Deus não está no livro de Esther. Mas quem foi que fez isso? É um acaso? Foi um acaso que fez Esther ir para o palácio? Foi um acaso que fez o rei se incomodar na madrugada? Foi as probabilidades da razão? O nome de Deus não está aqui. Mas quem fez isso tudo, senão o próprio Deus? Senão o próprio Criador? Aleluia. Aquele que dá escape. Mardoqueu vai dizer, olha Esther, se não for exclamar misericórdia ao rei, por causa da tua vida, se pensas dessa forma, o escape virá de outro lugar, o socorro virá de outro lugar. Mas ele não cita o nome de Deus, mas ele sabe que o escape viria. Rainha Esther clamando misericórdia ao rei ou não, Mardoqueu tinha certeza quando ele diz, o escape virá de outra parte, o socorro virá de outra parte, a saída virá de outra parte. Quem era que ele estava confiando? Sendo ele judeu, sendo ele sabedor de tudo que Deus fez na vida dos judeus. Em quem ele confiava? Senão no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que dá livramento a todos que a Ele clama, que dá livramento a todos que se achegam a Ele. Então, Mardoqueu estava pensando nas probabilidades de algum remidor aparecer. Mardoqueu estava pensando no escape por algum salvador humano ali, quando ele declara que o escape viria de algum lugar. Não! Ele estava falando isso porque ele tinha certeza. Ele confiava no rei, no Deus que ele servia, no Deus que ele seguia, no Deus que ele se prostrava. Ele não se prostrava para Amã, ele não se inclinava para Amã, mas não tenha dúvida que ele se prostrava perante Deus, que ele se inclinava perante Deus, porque o escape só vem de Deus, irmãos. Aleluia. O socorro só vem de Deus.
conhecia. Então Deus não está no livro de Esther, mas Deus aparece no oculto. Deus às vezes trabalha no oculto, porque Ele é o Deus que intervém na história. Ele é o Deus que intervém na história, e é o Deus que intervém também na tua história. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que te criou e que sabe os passos seguintes da tua vida, da minha vida. Ele sabe o contexto lá na frente. Ele é presciente, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Então Ele sabia de tudo que ia ocorrer. Ele sabia que ia subir no trono ali, junto ao rei, um homem cidadão chamado Amã. Ele sabia que esse homem ia tramar contra o povo judeu, mas Ele colocou Esther lá. Ele colocou mais do que lá, para poder as promessas dele, do Deus Todo-Poderoso, não cair por terra. Aleluia! O inimigo pode tramar, o adversário de nossas almas pode tramar, mas ele não vai aplacar, ele não vai derrubar, ele não vai colocar muros. Quando a promessa de Deus haverá o escape, haverá um grande livramento. Estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. Esther aqui, digamos, pode representar hoje a igreja. A igreja pode ser uma representação de Esther. Então o que Esther fez? Ela foi, jejuou, ela foi e clamou misericórdia. Então na igreja, na pessoa de Esther hoje, clame, ore, peça misericórdia, para que os dias difíceis não destruam o povo de Deus, para que os dias difíceis não destruam o nosso próximo também, porque toda a vida vale. Deus não está no livro de Esther exposto. Em nenhum momento você vai encontrar o nome Deus, mas Ele está no oculto, porque Deus trabalha em favor daqueles que o amam. Deus trabalha em favor daqueles que sentem a sua presença, que tem a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Então Ele trabalha ao teu favor. Ele vai mudar a cada dia. Ele está escrevendo, Ele vai mudar. Ele já está escrevendo a tua história, página por página. Situações que acontecem na tua vida, em minha vida, não é acaso, não é probabilidade, é porque Deus está regendo, Deus está guiando, Deus está orientando, Deus está indo junto, passo a passo com você. Deus está ao teu lado. Deus é aquele que está redigindo a tua história, meu irmão. Não é o coronavírus, não é Amã, não é o diabo, seja lá quem for que vai impedir os planos de Deus na vida do seu povo. Morre um, morre dois, nasce três, nasce quatro, que vai adorar o nome desse Deus até o retorno do seu Filho amado. Quanto mais sangue for derramado, este sangue clamará ao Deus Todo-Poderoso, e que levantará os braços ao teu favor, inclinará os ouvidos ao teu favor. Então ora, peça misericórdia, que Deus virá ao encontro da tua súplica, ao encontro das tuas lágrimas, ao encontro do teu choro, ao encontro das nossas vidas nesta vida. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, graças a Deus, né, meus amados irmãos? Palavra gloriosa, aleluia. Se cumprindo aquilo que disse o profeta, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Naamã forjou todo o esquema, só não contava que Deus tem o poder de esbaratinar, aleluia, tudo aquilo que é armado contra o seu povo. Aleluia, como diz o profeta Isaías, nunca se viu um Deus
nem com os ouvidos se ouviu, aleluia, um Deus semelhante a este, um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam, aleluia. Mesmo que você vê que todas as coisas estejam saindo fora do lugar, mesmo que tudo esteja contribuindo, aleluia, para a total desolação, creia, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. No final, a história já está escrita. Aleluia, não é verdade? Aleluia, pode tramar o que for, pode aprontar o que for, mas o final da história, Deus já escreveu. Aleluia. Por isso que os crentes, irmãos, diz que nós somos muito mais que vencedor. O crente é o único povo que já entra na batalha sabendo do final. Aleluia. Qual é o nosso final? Vitória. Aleluia. Você crê? Então glorifique, aleluia, e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Chega o tempo da gente colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Aleluia. Esse é o momento de nós exercitarmos a nossa fé, mostrar que nós não éramos crentes de banco, mas somos crentes firmados na rocha, que pode vir o vento, a chuva, pode abater sobre a casa, mas a nossa casa está firmada em Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe nosso presbítero Marcos, que esteve conosco nesta noite. Aleluia, alguns irmãos que estão conosco, Deus abençoe a todos, a sua família que está aí na sua casa, Deus abençoe. Amém? Domingo estaremos aqui às 18 horas novamente no grande culto a Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor pelo culto desta noite. Vou convidar aqui o nosso irmão Miro, está aqui conosco, ele fazer esta oração, despedir-nos com oração, e depois estaremos dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Pai, Senhor, pelos irmãos que estão nos assistindo, os irmãos que estão aqui presentes, graças a Deus por essa oportunidade. Quero aproveitar e pedir aos irmãos que clamem, irmãos. Eu vi uma notícia hoje na televisão, que um grande cemitério aqui de São Paulo tem aberto várias covas para receber mortos a respeito dessa pandemia. Mas em nome de Jesus, eu creio que Deus possa impedir que morra gente por causa disso. Eu tenho a certeza que Deus está no controle, e eu espero que Ele não permita que essas covas que forem abertas, predestinando a morte de algumas pessoas, sejam fechadas em nome de Jesus. Que Deus possa nos guardar e guardar a nossa nação, o Brasil, e que nós possamos continuar clamando, mesmo dentro de casa, porque a igreja não é só o templo com 4 paredes, a igreja somos nós. Amém? Então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te louvar, meu Deus, por este culto, agradecer a Ti por todas as famílias que estão assistindo, ó Pai amado, esse trabalho, que o Senhor possa continuar guardando, livrando, Senhor, a cada um de nós de todo este mal, protegendo, Jesus, a nossa nação, os nossos governos, os nossos políticos, que eles possam ter a consciência, Pai, que somente o Senhor, ó Pai, é que pode aplacar essa dificuldade, este problema, esta pandemia. Que o Senhor possa também visitar as nações, ó Pai, que estão passando por esse mesmo problema. Que o Senhor possa, Jesus amado, alcançar a cada vida que está espalhada na Europa, que está nas Américas, Senhor, que está, Jesus amado, em todas as nações ali da África, da Ásia, ali no Oriente Médio, ali em Israel, colocando a paz no coração de cada povo, para que eles possam acreditar em Ti, Jesus,
porque nós sabemos que Tu estás no controle, e nós cremos, ó Pai, nas Tuas promessas para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esta noite. Abençoe a cada um do Teu povo que está, Jesus amado, atentos à Tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Continue conosco no decorrer desta noite, nos dando paz, nos dando alegria do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Amém, graças a Deus, né? E toda a igreja se lembre daquele hino: se eu orar, o céu vai mover. Então, se a gente orar, Deus, Ele move os céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.